A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Vamos estudar hoje a lição 7, praticando a paciência. Presta atenção nesse tema, praticando a paciência. E o que é paciência? Vamos ver? Paciência é uma virtude do que o ser humano baseada no autocontrole emocional, ou seja, quando o indivíduo suporta situações desagradáveis, injúrias e o incômodo de terceiros sem perder a calma e a concentração. Isso é o que? O autocontrole. A paciência é principalmente baseada na tolerância com erros alheios ou diante de situações e fatos indesejados. Tem pessoas que perdem a paciência porque o outro errou e já não quer conversa, já explode. Então, a gente tem paciência e você tem o quê? Tolerância, né? Entender que as pessoas falham, entender o erro dos outros e tudo mais. O ato de ter paciência pode também significar perseverança em relação a algo como uma resposta, situação ou ação que aparentemente não tem previsão para se concretizar. Quer dizer, esperar, ter perseverança de que aquilo vai acontecer no momento certo. E aí, você tem paciência? É algo que nosso tempo, nos dias de hoje, está difícil de a gente encontrar, essa paciência. Estamos muito assim, ligados nas informações, redes sociais, noticiários, o mundo está totalmente interligado. Antigamente demorava, você mandava uma mensagem para alguém, era uma carta, você escrevia, tinha que colocar no correio, até essa pessoa receber, depois responder. Então tinha que ter o quê? Paciência. Hoje a gente manda uma mensagem no WhatsApp e já quer que a pessoa visualize. Deu um segundo ali, já tá, não viu ainda, que onde está essa pessoa? Ela está online e não está vendo? A gente está muito impaciente. E se a gente está sem paciência, se não tiver, precisa aprender. Nós que somos servos do Senhor Jesus, precisamos praticar a paciência, ter essa paciência. Vamos ver agora um pouquinho aqui o versículo Romanos capítulo 5, que é o que produz a paciência. Vamos lá. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Eu tinha um pastor que falava assim, vai estar pedindo paciência, que ele diz, ai Senhor, dai-me paciência. O que gera paciência é a tribulação. Então eu sugiro que nós venhamos aprender o quanto antes a ter paciência, porque enquanto a gente não aprender, vai aumentando a tribulação, ok? Vamos lá. Eu fiz aqui um resumo desse versículo. A tribulação produz a paciência a experiência, e a experiência a esperança. A esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o amor dele em nossos corações, pelo Espírito Santo que ele nos concedeu. Então, o melhor é a gente ter o que? Esperança. Já tem a tribulação, já vamos estar na esperança, entendeu? Aos poucos a gente vai tendo a experiência, a paciência e tudo mais. Mas tem que praticar, gente. No tempo que nós vivemos, precisamos urgentemente. E a paciência está indo lá desde a criança até o ancião. Nos dias que nós vivemos hoje, a gente vê alguns vídeos, vê algumas crianças totalmente impacientes, elas querem as coisas para aquele momento. E pré-adolescente mais ainda, porque já é uma característica da idade, de ter ansiedade, de querer, de ter medo, de muitas coisas acontecendo. E no mundo que nós vivemos, com tanta informação, com tanta coisa, é realmente necessário abaixar um pouquinho essa ansiedade, abaixar essa impaciência e aprender. Vamos ver cada um dessas características aqui. Então, tribulação. O que é a tribulação? Evento ou situação que aborrece, é desagradável, aflição, tormento, adversidade, sensação de tristeza, de aborrecimento ocasionada por um dissabor ou por um desgosto, dor, infelicidade e amargura. Então, isso que é tribulação. Tribulação não tem nada de bom, nada. Ela é terrível, é algo que nos confronta, é algo que nos machuca, é algo que nos dói. Porém, ela faz o que? A gente crescer. E a questão é o quê? Como vamos lidar diante dessa situação? Todo mundo vai passar por tribulação, todo mundo vai passar por algo, cada um, lógico, na sua complexidade, cada um tem o seu problema, tem a sua tribulação, mas todos passam. E se formos impacientes?
ansiosos, não confiarmos que Deus está no controle, com certeza tudo vai piorar e muito, né? Então devemos desenvolver a paciência, a perseverança. Essa é a diferença do cristão. Porque as pessoas do mundo, quando estão numa situação assim, alguns até tentam suicídio, alguns, né, acabam perdendo a vida por isso, entram em depressão, ficam com síndrome do pânico, com diversas coisas. Porque precisa da confiança. Não estou dizendo que cristão não tem isso. Tem. Infelizmente tem, porque são doenças. Mas se a gente confiar no Senhor, a chance da gente ter é menor, né? Ou vai ser mais fácil a gente se recuperar nisso. Vamos lá. Paciência. Paciência é não perder a calma e ou ser perseverante diante de situações difíceis, como a gente já leu. Então, tem a tribulação. Como vai ser a sua posição? Você vai ser impaciente ou vai ser paciente? Espero que seja paciente, porque se não for, vai passar toda hora por esta prova, por esta lição, para até aprender. Então, como desenvolvemos a paciência? Ter o autoconhecimento, identificando as suas limitações, o que mais te irrita, quais foram os seus erros em situações passadas. Com esta análise é possível aprender e agir de forma diferente. Orar e pedir a Deus o autocontrole, a temperança, a longanimidade, lançar toda a ansiedade. E isso vai gerar o quê para a gente? Experiência. Então surgiu a tribulação. Qual é a sua postura? Vou ter paciência. Mas para ter essa paciência você precisa se conhecer também. Você precisa saber o que te irrita. Qual é o gatilho que faz você perder a paciência? Porque às vezes a gente se coloca em situações que você já sabe que vai perder a paciência, então não se coloca ali. Pensa, tenta refrear a língua, né? Como diz a Bíblia, segura, porque às vezes a gente acaba falando coisas que não deve. Quais são as suas limitações? Quais são as suas dificuldades? Quem são essas pessoas que te incomodam, que te irritam tanto? E começa a fazer o quê? Começa a orar. Começa a apresentar ao Senhor. Senhor, essa situação me tira do sério. Pai querido, eu perco o controle aqui. Espírito Santo, me ajuda. Me dá graça. Me dá sabedoria. Eu preciso ser longânimo. Eu não posso perder a paciência tão rápido, Senhor. Não posso mirar tão rápido. E vai apresentando ao Senhor. Vai vendo as situações. Existem coisas na nossa vida que irritam, né? Então a gente tem que pedir ao Senhor. E o Senhor vai trabalhando em você ou na pessoa. Às vezes o Senhor muda a situação. Às vezes a pessoa, você que muda. Às vezes é você que precisa mudar. E isso, gente, é lá da criança até o ancião. E no momento de adolescência é muito pior. É muito pior porque essa ansiedade é muito grande, né? Essa impaciência, e parece que o mundo vai se acabar. E do jeito que estão as coisas hoje em dia, um probleminha pequeno vira um grande problemão. Então, primeira coisa, se conheça e vai pedindo ao Senhor graça. Fala, o nosso Senhor é nosso amigo, a gente precisa entender isso, Ele é o nosso amigo. Da mesma forma que você fala, aquela pessoa me irrita, conta para o Senhor, fala, Senhor, essa situação me irrita. Senhor, muda aquela pessoa ou me muda. E você vai ver o quão coisas maravilhosas o Senhor vai fazer na tua vida. Vamos lá. E aí a paciência faz o quê? Quando você tem a tribulação, você começa a agir com paciência, você passa a ter o quê? Experiência. O que é experiência? É conhecimento ou aprendizado obtido através da prática ou da vivência. Então você vai começando a ver, opa, peraí, eu fiz isso aqui. Quando você tiver uma nova situação, porque a nossa vida vai ser em constante prova e em constante vitória também. Então, quando você passa de novo por uma situação difícil, você fala, opa, peraí, naquela outra eu fiz assim e deu certo. Olha, o Senhor me ajudou aqui. Você começa a ter a experiência. Então, quando conseguimos vivenciar as tribulações, que são as situações difíceis, com paciência, tendo o autocontrole e a perseverança, né, de você estar esperando passar, passaremos a ter experiências que vão nos gerar esperança. Porque você fala assim, puxa, eu já passei por aquilo, você começa a amadurecimento. A experiência nada mais é do que amadurecimento. E amadurecimento não é só questão de idade. Idade conta, mas é questão de vivência mesmo, você vai amadurecendo. Se pegar algumas situações de quando eu aceitei a Jesus, e como foi, como que eu lidei e como eu lido hoje, tem coisas que naquela época me preocupavam tanto que hoje eu já não me preocupo mais. Eu já tenho tanta confiança no Senhor, eu já vivenciei tantas coisas que isso já não me destabiliza mais. Eu já até sei, já falo, opa, isso aqui eu já sei o que é, vamos orar, vai ser dessa forma e tudo mais. Lógico que surgiu outras novas, porque a gente está amadurecendo, a gente vai obtendo experiência com o Senhor. E conforme vai tendo essas experiências, o que a gente vai tendo? Esperança.
E o que é esperança? É ter a fé, é acreditar que determinada coisa vai de fato acontecer e saber que realmente vamos ter dias melhores independente da situação. Então, esperança é você realmente crer que está tudo no controle, está tudo nas mãos do Senhor. Né? Olha, passamos a ter esperança porque a paciência gerou experiência e passamos a ter convicção que Deus está no controle. E isso acalma o coração e aumenta a paciência. Então, a esperança, olha, pode acontecer o que for. Você fala assim, Deus está no controle, a minha vida está nas mãos dele e ele vai nos ajudar. E se a gente olhar aqui na nossa revista, ele fala um pouco sobre Abraão, né? Ele cita de Abraão, sobre a paciência de Abraão e tudo mais, da forma, olha, o Senhor tirou Abraão, falou que faria uma grande descendência, o Senhor fez uma promessa para Abraão, e Abraão não gerava filhos, nem ele nem Sara. Essa era a grande tribulação, era uma situação que gerava desconforto, que doía, né? Que, puxa vida, não consigo, tantos anos de casado, eu não consigo ter um filho, essa situação, mas ele foi tendo experiências com o Senhor foi cumprindo outras promessas também na vida dele. Isso vai dando o quê? Experiência e vai dando o quê? Esperança. Ele acreditava que isso iria acontecer, mesmo com todas as circunstâncias dizendo ao contrário, né? Pela idade e por tudo mais. Mas o Senhor concretizou e hoje serve para nós também como exemplo. A nossa vida vai servir de exemplo. Então, conforme a gente vai vivenciando com o Senhor, vai tendo experiência com o Senhor, vai aumentando a nossa esperança, a gente vai tendo uma grande bagagem e que serve também não só para nós, mas serve também para nós falarmos para as outras pessoas, tanto os nossos irmãos em Cristo, quanto pessoas que não conhecem o Senhor Jesus, e a gente vai falando e o Senhor vai acrescentando, vai nos abençoando cada vez mais. Amém? Chegamos aqui à conclusão da nossa lição. Então, a paciência, ela está fortemente associada com o tipo de relacionamento que temos com Deus. Se confiarmos que Ele possui o controle de todas as coisas, inclusive da nossa vida, teremos o que? Menos ansiedade, menos desespero e mais paciência e esperança. Porque a gente tem confiança que Ele vai fazer algo. E não podemos esquecer que Deus um dia vai nos livrar de toda a tribulação e viveremos com Ele. Tem um versículo aqui, em Tiago, capítulo 5, do 7 e 8, que diz assim, tenham paciência até que o Senhor venha. Vejam como o lavrador espera com paciência que a sua terra dê colheitas preciosas. Ele espera pacientemente pelas chuvas do outono e da primavera. Vocês também precisam ter paciência. Não desanime, pois o Senhor virá logo. Então tem que esperar, ter paciência. Ele fala assim, como uma pessoa que planta. Você planta ali, pega a sementinha pequenininha, planta na terra ali, afofa a terra, tem que regar, tem que cuidar. E até que ela vai crescer, tem que esperar o tempo de crescer. A mesma coisa na nossa vida, a gente tem que ter paciência, as coisas vão passar. E vai ter um dia que isso vai ter fim, que o Senhor vai nos buscar. E a gente tem que tomar muito cuidado, sabe por quê? Às vezes, por conta da nossa impaciência, por conta da nossa ansiedade, por conta do desespero, a gente perde a bênção, a gente sai dos caminhos do Senhor, e aí o Senhor volta e a gente não está no lugar que deveríamos estar. Então, que o Senhor venha nos abençoar, venha nos dar graça, que a cada momento difícil nós venhamos ter o quê? Paciência, vamos enfrentar essa tribulação com paciência, com experiência e com esperança. Amém? Que Deus os abençoe e uma ótima semana.